Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre como ter uma memória melhor ou como se lembrar mais facilmente das coisas. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender que o nosso cérebro é como um computador. O espaço ali de memória que a gente tem aqui é limitado. E por que isso acontece? Porque seu cérebro quer te proteger do excesso de informação. Não sei se você já reparou ali quando você teve um dia tenso na faculdade, problema familiar, seu cérebro tá ali pilhado, você tá estressado, você tá ansioso, isso acontece por diversos motivos, hormônios, etc. Mas com certeza porque aquele excesso de informação ali tá te deixando estressado. E o seu cérebro, na maior parte das vezes, quer te proteger disso. Então, o que ele faz? Ele coloca as informações que ele considera não tão relevantes na memória de curta duração. E não sei, um exemplo disso é Sherlock Holmes, não sei se alguém já assistiu ou não, mas ele tinha uma certa dificuldade, ele era super inteligente, ele resolvia vários crimes e tal, só que ele tinha uma certa dificuldade com os planetas do sistema solar. Então, com certeza, quando ele aprendeu aquilo ali, ele não considerou relevante para resolução de crimes. Então, aquela informação ficou na memória de curta duração, ele inevitavelmente esqueceu. Então, o que a gente pode concluir disso? Que se o seu cérebro, se você não pratica, não repete aquela informação todo dia, ou pelo menos na maior parte dos seus dias, seu cérebro vai acabar se esquecendo. Então vamos lá, se você é uma daquelas pessoas que acabam se esquecendo muito facilmente de alguma coisa, nós temos uma técnica chamada Spaced Repetition. E isso acontece, ela é uma técnica para te ajudar a se lembrar melhor das coisas. E como o próprio nome sugere, ela acontece através da repetição. Então, na próxima vez que você precisar se lembrar de alguma coisa, você pega aquela informação e repete ela logo depois de ouvir ou aprender. Beleza? Ok. Depois você repete de novo, depois de mais ou menos 15 a 20 minutos. Repete aquilo de novo. Ok? Ok. Depois, você repete essa mesma informação depois de mais ou menos 6 a 8 horas. Que barulho. Enfim, você repete aquilo depois de 6 a 8 horas. Ok. Depois, você repete essa informação de novo depois de um dia. Depois de 24 horas, no caso. Isso acontece e esse processo serve para colocar aquela informação na sua memória de longo prazo. Agora, se você quer estender ainda mais essa sua memória importante, essa sua informação importante, a gente precisa estender o prazo da repetição. Então, o que a gente pode fazer? Logo depois de ouvir aquela informação, você repete ela logo depois de aprender de novo. Depois, você repete ela mais ou menos depois de 20, 30 minutos. E depois, repita um dia depois. Repetiu? Ok. Repita de novo após 2 ou 3 semanas. Repetiu? Conseguiu se lembrar? Ótimo. Agora repita essa mesma informação depois de 2 a 3 meses. Dessa forma, o seu cérebro vai entender que você precisa daquela informação e, consequentemente, dificilmente você vai se esquecer dela. Agora nós vamos ver algumas dicas que vão te ajudar a se lembrar mais das coisas. Não é uma técnica, são apenas dicas. Então vamos lá. Primeiro, você precisa entender o que você aprendeu. Pode soar bobeira, mas muitas pessoas, por exemplo, você está lendo ali um artigo que você vai precisar para o seu estudo da faculdade, por exemplo. Então, muita gente, tipo, sei lá, às vezes você está lendo aquilo antes de dormir, não sei, você está lendo ali num momento que você não estava muito afim de ler, e você lê aquilo sem atenção. Tipo, você tá lendo, mas você não tá entendendo o que você tá lendo. Tipo, isso acontece muito quando a gente tá lendo um livro e a gente tá ali num capítulo, tipo, a gente quer ler, mas a atenção tá lá e a gente não tá entendendo o que o livro realmente tá dizendo. Então, o que você precisa fazer? Tá ali no seu artigo. Pega, lê o artigo inteiro e tenta definir os pontos-chave daquilo. Ou, se é um livro, define os pontos-chave daquele capítulo. Se é um artigo, vale até fazer um resumo daquilo para ver que você realmente entendeu. Então, a terceira dica é tente aprender algo do começo ao fim, se possível. Por exemplo, uma matéria da escola, vou dar o exemplo verbo to be. Se você aprende I am, you are, tipo, você aprende metade disso. E aí amanhã você aprende he, she, it, is.
Além de você ter que se relembrar do que você aprendeu ontem, do I am, you are, você ainda vai precisar aprender uma coisa nova. Então, é mais trabalho pro seu cérebro, evite isso. Então, se possível, um tópico ali, aprenda ele, estude ele do começo ao fim. Então, a quarta dica é tente dar uma pausa a cada 15 minutos. Por que isso? Porque normalmente esse é o tempo que demora para o seu cérebro começar a se desperdiçar, a perder a atenção. Outra dica é tente aprender teorias, palavras, no caso de estar estudando um idioma, contrárias, juntas. Então, por exemplo, você está ali e você aprende monarquia e democracia. Uma é o oposto da outra, então às vezes, por meio de associação de uma ser o oposto da outra, ajuda para você na hora que você tiver que se lembrar de cada uma dessas teorias ou cada uma dessas palavras, tipo morning e night, quando você tá aprendendo inglês, qualquer coisa. Então, nessa dica você trabalha pelo meio da associação. Um outro jeito de você trabalhar pelo meio da associação é usando mapas mentais. Ali você trabalha com imagens, títulos, e é uma ferramenta muito boa para quando você tem que estudar uma matéria em geral, porque, por exemplo, um resumo normalmente você leva páginas ali, páginas e páginas e páginas para falar sobre um assunto. Normalmente o mapa mental fica ali só numa página, e aí você viu lá, tá explicando o que é a democracia. Então tá lá, democracia, e tem os raminhos explicando o que compõe a democracia. E ali, junto com o título democracia, você acaba colocando uma imagem junto. Então, sei lá, você pode colocar a imagem de várias pessoas debatendo sobre um assunto. Isso te ajuda a lembrar. Às vezes você só bate o olho na imagem, você se lembra da imagem na hora que você está fazendo a prova, e inevitavelmente se lembra do que aquela imagem estava retratando, falando sobre. Então, é uma ferramenta muito útil para ser usada também. E a última dica é use um gravador, se possível, se você tiver um, normalmente tem no celular, então não tem problema. Isso ajuda muito, às vezes você tá ali falando de uma matéria, falando sobre um assunto, tá ali usando o gravador, e de tanto ouvir ele, você tem uma facilidade de prever o que sua própria voz vai falar. Pode parecer besteira, mas você tá ouvindo eu falando, se eu ouvir isso 3 vezes, às vezes você pode ter uma certa dificuldade pra tentar lembrar o que eu ia falar a seguir, mas quando a sua própria voz, às vezes, principalmente quando você não gosta da sua própria voz, você consegue adivinhar o que vai vir a seguir mais fácil. Então, inevitavelmente, você consegue absorver aquela informação mais fácil. Então, usar um gravador é uma opção muito útil também. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que isso possa te ajudar a lembrar melhor das coisas. Eu, pelo menos, pessoalmente, vou começar a usar isso na minha vida, porque eu também esqueço muito. E é isso. Então, até a próxima e obrigada pela companhia. Beijo.